Fala, rapaziada, tudo beleza com vocês? Estamos aí, quinta-feira, Drops Vozes do Gigante para antecipar um pouquinho do Inter e Ceará, Ceará e Inter, rodada ajudou bastante. Inter segue na liderança, obviamente não isolado como estava antes, mas segue líder, né? Segue líder. Vocês estão acostumados, né? Lucas Colar aqui comigo, Leandro Bess e ela, a Ingrid, olha só o sobrenome, ó, Matsunobu, tá? Espero que eu tenha falado certo, Ingrid. Tudo bem contigo? Olha, Alexandre, você também não pode falar nada de sobrenome não, viu? Que o seu também é complicado. É verdade. Mas falou certinho, gente. Muito obrigada pelo convite, assim. Para mim é uma honra estar nesse canal que eu acompanho demais, né? Porque para mim é uma das fontes mais confiáveis e de credibilidade que fala sobre internacional. Eu estou sempre acompanhando vocês também através das redes sociais e é uma honra para mim ter sido convidada hoje. E que nada, que nada. Assim, ó, pessoal, hoje é uma particularidade, é bem interessante a nossa convidada. Ó, a Ingrid, ela é jornalista, tá? Ela trabalhou por um bom tempo no Globoesporte.com lá no Ceará, tá? E ela sabe tudo, tá, dos times cearenses. E vou te dizer mais, ela tem uma particularidadezinha que ela é colorada. Explica isso aí, ô Ingrid, explica essa questão aí de estar fora do Rio Grande do Sul e torcer para o Inter. Pois é. Todo mundo me pergunta aqui como é que eu virei torcedora do Inter, né? Porque aqui o pessoal que torce para times de fora normalmente são times do eixo, né? Rio, São Paulo e tudo. Do Inter é uma particularidade, conheço poucos, viu? E eu sou uma das poucas. Mas é questão de identificação, sempre me identifiquei com o time do Inter. E um grande ídolo meu do futebol acabou jogando no Inter e fazendo uma campanha incrível e virando um dos ídolos do Inter, que é o Yarley. O Yarley é um grande ídolo do Inter e é cearense, e é meu ídolo no futebol. Então, a partir dele, eu comecei a torcer pelo Inter e fui acompanhando assim todas as vitórias. Viajei algumas vezes para Porto Alegre, estive em algumas cidades do Sul, em Três Coroas, em Gramado, em Canela, e virei torcedora do Internacional. Mas olha só, que Muito legal. bacana. Mas deixa eu te perguntar, Ingrid, primeiro, bem-vinda aí ao Voz do Gigante. Sobre o Ceará, né? Porque é o nosso adversário de tarde. Eu acompanho alguns jogos do Ceará na Copa do Nordeste, né? Inclusive, foi campeão, né, da Copa do Nordeste. E tá no começo aí, os jogos do Ceará, pode me corrigir se eu estiver errado, o Ceará cria bastante, né? Aquele time que chuta, mas não tá numa campanha tão legal assim. O que a gente pode esperar do Ceará no Beira-Rio mais tarde? Então, né, esse Ceará que vai enfrentar o Internacional é um Ceará atípico. O Ceará, no jogo passado, acho que vocês acompanharam com o Santos, né, tiveram várias expulsões que culminaram em um Ceará muito desfalcado, principalmente no sistema defensivo, o que já não é o forte desse time do Guto Ferreira. Aí o Ceará é muito forte ofensivamente, como vocês já comentaram aqui, né? Com Vina, Fernando Sobral, Kleber, que são nomes conhecidos da torcida colorada, porque inclusive alguns deles foram até sondados pelo Internacional. E eles têm essa força ofensiva, mas a defesa deixa um pouco a desejar nesse esquema do Guto. E ele vai com essa defesa ainda mais enfraquecida devido às suspensões em que perdeu os dois laterais titulares, em que perdeu um dos zagueiros titulares. Então vai assim o Ceará, inclusive perdeu o próprio técnico, né? O Guto Ferreira foi expulso após o jogo contra o Santos e o Alexandre Faganello, que é o auxiliar técnico, é quem comanda a equipe. Então ele vem um Ceará que tem mesmo essa característica de criatividade que o Colar falou, muito bem, inclusive, com esse pessoal já conhecido, né? Vina, Fernando Sobral, o próprio Kleber, que é o centroavante da equipe, e eles vêm com essa característica do meio para frente, mais atrás eles vêm com uma defesa desfalcada. Porém, a gente pode esperar tudo, né? Porque afinal é um jogo de futebol, o Ceará é o time atual campeão da Copa do Nordeste, né? Tem os seus méritos e o seu respeito, né? Deixa eu dar as boas-vindas para a Ingrid também, né? Ingrid, obrigado pela gentileza de falar conosco. Eu vi dois jogos do Ceará esse ano no Brasileirão, que foi contra o Grêmio, né? E o clássico com Fortaleza. Me pareceu uma equipe assim, realmente muito atrevida no ataque, só que com uma defesa muito frágil, né? Contra o Grêmio mesmo, podia ter perdido o jogo até.
apesar de ter sido na frente. E depois no clássico com o Fortaleza, me surpreendeu, que eu realmente achei que o Fortaleza fosse ganhar o jogo, porque me parece mais time no momento, Fortaleza, né? E o Ceará acabou ganhando. Esse Ceará, sobretudo, me preocupa a bola aérea. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque tem no Kleber, talvez, o centroavante mais alto da Série A, né? O cara é simplesmente quase 2 metros de altura, é um perigo na bola aérea. E a bola aérea do Inter, a defesa do Inter é um caos. É jogar a bola para cima e começar a rezar. O Ceará, tu acha que pode explorar isso essa noite aqui em Porto Alegre? Com certeza. O estilo do Kleber é muito versátil. Ele atua como centroavante mesmo, o bom camisa 9, né, como a gente chama, de realmente estar lá para empurrar a bola para dentro, seja com a mão ou com os pés. E como essa é uma fraqueza do Inter, e que já é uma fraqueza de muitos jogos, com certeza o Ceará vai falar sobre essa opção de colocar essa bola para dentro com o Kleber, que vai começar a titular. Porque o Kleber, aí é que tá. A gente tem o Moledo, por exemplo, que é um cara muito bom na bola aérea, mas que obviamente não vai jogar, né? É o cara que talvez vai entrar daqui a pouco num segundo tempo para dar uma segurada justamente nessa bola aérea, né? Mas a gente também tem algumas mudanças na equipe, né? Entra o próprio Johnny no meio, entra o Nonato também na linha de 3 ali, no lugar do Patrick, que vai dar uma descansada. Como é que o Ceará, né? Como é que o pessoal aí no Ceará está enxergando o Inter, como obviamente é o líder? Acredito que tem um certo temor, entre aspas, assim, mas como é que a torcida do Ceará lida com a questão aí? Assim, o Ceará começou o Campeonato Brasileiro com alguns tropeços, né? Tiveram algumas derrotas, teve um empate contra o time do Grêmio, que o Leandro bem falou, e depois tiveram algumas vitórias. Aí começou a primeira vitória contra o Bahia, que coincidentemente foi o time do qual o Ceará ganhou na Copa do Nordeste, e daí ganhou do Atlético Goianiense e ganhou do Fortaleza. A gente até brinca, né? Em clássico não se aposta em ninguém, porque clássico as pessoas vão com outra energia. A gente sabe muito bem, né? Que é acostumado com o Grenal. A gente sabe que a energia é outra, que vai com outro pensamento. Mas depois desse jogo do Bahia, eu vejo o Ceará ainda mais forte, com uma boa fase de um jogador específico, que é o Vina. Depois desse jogo com o Bahia, ele vem assim numa crescente, sabe? Numa crescente muito forte de ser aquele cara de criação, além de ser um cara de velocidade. Então ele serve muito o próprio Kleber e os outros jogadores, como o Sobral, como o Matheus Gonçalves, que pode ser uma opção. Hoje eu acredito que ele entra como titular, como o Lima, que às vezes entra no segundo tempo, como o nosso velho conhecido, que é o Rafael Sobis. E esse elenco do Ceará, ele tem muito isso, de precisar dessa referência. O próprio Galhardo era essa referência em 2019, e hoje o Vina, nessa boa fase, acaba sendo essa referência do Ceará. Eu acredito que pelo bom momento do time, os ânimos estejam mais calmos, né? Mas eu vejo muitas pessoas falarem nas redes sociais de um pontinho hoje, né? De um pontinho, de que o empate já cairia, o empate com o líder, né? Já cairia de um bom tamanho para o Ceará, mas assim, o Ceará, ele está nessa fase vem de algumas vitórias, o último jogo contra o Santos foi uma derrota, mas uma derrota muito trabalhosa para o Santos, inclusive para a arbitragem, então assim, nós podemos considerar que hoje é um jogo nervoso. Deixa eu te perguntar até em relação a isso, tu citou o Sobis, né, antes da gente ir para os nossos, né, do Stat Inter, só para uma curiosidade mesmo que a gente tem, porque pegando a nominata do Ceará, a gente vê vários jogadores que já passaram por aqui, né? Hoje acho que só o Charles, né? Um jogador que tem a admiração do Leandro Bias, né? Gosta muito do Charles. Tem o Klaus, que tá aí também, né? O Fabinho. Que corneteiro esse colar. Tem uma galera aí. Eu queria te perguntar como é que tá essa legião de jogadores do Inter aí? Tão bem, tão mal, tão mais ou menos? O que dá para dizer desses principais nomes? Eu acho que o futebol cearense e o futebol gaúcho tem muito essa troca de mercado, né? A gente percebe que os jogadores de Grêmio e Inter acabam vindo para cá. Eu acho que através dessas negociações de empresário, tem muitos aqui.
como o Cola falou, no time do Ceará tem o Klaus, que não joga hoje, né? Porque está em fase de transição, então não foi nem relacionado para a partida. Tem o Fabinho, que também não entrou na relação, porém, pelo que eu li nos repórteres setoristas, não foi informado o motivo pelo qual ele não entrou. O Charles, muita gente se questionou se ele iria entrar ou não por questões contratuais, mas é importante ressaltar que ele já é totalmente do Ceará. O Ceará comprou o Charles, então não tem nenhuma questão contratual, ele entra hoje e deve ser titular. O Rafael Sobis, ele vem sendo, dentro do Ceará, um homem de uma outra função, que não seria uma função tática exclusivamente, né? A própria torcida do Ceará, os próprios setoristas, sempre falam que o Sobis, ele é um jogador que ele é muito importante no elenco, como ser um homem de referência em palavras, em motivar. Ele e o Fernando Praz, né, fariam essa conexão né? Isso, essa conexão de ser homens que já venceram muito, que têm muitos títulos, de trazer esse espírito para a equipe do Ceará. Então, o Sobis, depois que o Guto Ferreira, eu acredito que quase nenhum jogo ele entrou como titular, mas ele sempre é uma opção no segundo tempo. Então, pode ser que role uma lei do ex, hein? Mais tarde. Não, porque tu pega aqui, a gente vai trazer, a gente tem aqui, Ingrid, todos esses drops que a gente faz aqui, analisando o adversário, a gente tem a parceria do Stat Inter, tá? Que é o @StatInter no Twitter, né? Tem statinter.com.br também, se quiser dar uma conferida no trabalho do pessoal lá, tá? Eu acompanho, eu acho incrível, eles trazem sempre números muito bons, que dá pra gente ter uma ideia até de coisas que a gente não vê. É verdade, e é muito interessante que, pelo menos na maioria, olha, né, Colari Bess, a maioria dos jogos em que ele aponta, vai vir por aqui, o time adversário joga do meio para lateral, cruza para a área, blá, 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 ele acerta muito, né, na questão da análise, assim. Então a gente gosta de trazer aqui os cards, a gente tem sempre 3 cards. O primeiro é esse aqui, ó. O primeiro é o card que a gente gosta de olhar os números e olhar também os retrospectos, né? Se tu vai olhar, por exemplo, os últimos 5, os caras, daqui a pouco o cara vai chegar e vai, mas é o Ceará, é um time mediano, isso, aquilo, tá ali, né? Na média da tabela, no meio da tabela, mas olha só, os últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota, tá? Sendo que em casa são 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, mas aqui é o mais importante, ó. Fora de casa, tá? Das 18 vitórias que teve do ano, fora de casa são 10 vitórias, né? E apenas 2 derrotas com 3 empates. É um time que faz muitos gols, né? Apesar de, como tu disse antes ali, chuta e não marca. Olha só, 48 gols pró na temporada, tá? E é bem provável que o time do Guto, que não vai ser o Guto, né? Porque o Guto tá suspenso, vai ter Fernando Praz, Eduardo, Thiago, Gabriel, Alisson, o William Oliveira e o Príncipe Charles, né? O nosso amigo do Beza ali. Tá? Aí tem o Fernando Sobral, o Vinícius, o Gonçalves e o grandalhão Kleber. E aí, meu querido Leandro Bess? Acho que faz frente. Tá? A Ingrid falou em lei do ex, o Galhardo também é lei do ex, tá? Sim, o Galhardo é lei do ex. É verdade. E o Galhardo começa de titular. Eu prefiro essa lei do ex, né? Diga-se de passagem. Eu me preocupo mesmo com a bola aérea ali, sabe? A bola aérea realmente acho que vai ser um drama essa noite, mas o Príncipe Charles, por favor, né? Não joga nada. A gente tá brincando com o Bess, porque justamente o Bess, ele é muito crítico a essas nomenclaturas, assim, sem o cara pegar e ter confirmado, né? Tipo, o Bolatti, não sei se a Ingrid lembra, o Bolatti é o novo Falcão, né? Daí fica complicado. Mas, Ingrid, eu vou até botar de novo aqui, ó, essa questão aqui dos jogos fora de casa, essas 10 vitórias e essa campanha dos últimos 5 jogos impressiona um pouco, né? Pelo menos para nós. Eu tô bem impressionado, assim, que nos últimos 5 jogos são 4 vitórias, né? É isso que eu te falei.
ele começou meio atropelado, eu acho que ainda o pessoal aqui falava em ressaca da Copa do Nordeste, né? Na ressaca da Copa do Nordeste, e começou, perdeu, acho que os 3 primeiros jogos, depois empatou com o Grêmio, e agora vem vencendo, né? E são vitórias que dão fôlego, porque uma delas é no clássico. São vitórias que dão confiança tanto para o torcedor do Ceará, quanto para a imprensa que está falando já de Ceará como um ataque assim que não se via há algum tempo, com Vina, Sobral e Kleber, os 3 grandes nomes do Ceará até agora nessa Série A. Tanto que os 3, eu acredito que os 3 já tenham 7 jogos pelo Ceará, então não possam mais ser vendidos, o que era o grande medo da torcida, tanto que quando se sondou, né, sondou primeiro o Kleber, né, e depois o Fernando Sobral, que realmente foi sondado pelo Internacional, várias pessoas iam no meu Twitter falar, meu Deus, não desmonta o meu time. Aí gente, eu não tenho essa moral ainda para desmontar o time de ninguém. Mas essa questão que tu falasse, que não começou muito bem e tudo, se vocês lembrarem do Guto, quando chegou aqui para ser o treinador do Inter na Série B, foi mais ou menos assim também, né, o Colarzinho? Não foi, o início não foi dos mais promissores, assim, né? Daí ele... Não, ao contrário, né? Ele teve que trazer reforço, né? O Inter engrenou mesmo quando trouxe exatamente. o Camilo, né, lá atrás. Exatamente, e daí também deu uma titubeada no início e tal, mas daí engrenou. Daí depois engrenou. Eu acho que, se eu não me engano, o Guto fez umas 7, 8 vitórias em sequência. Eu não tô lembrado bem o número, mas é uma característica do Guto. Eu acho interessante comparar um pouco, né, principalmente os trabalhos, né. Tem esse segundo card aqui, ó, que a gente pode também dar uma conversada, ó. Ceará, as estatísticas, né? Tem a segunda melhor campanha fora de casa entre todos os times da Série A, que era aquilo que a gente estava comentando antes. É a equipe que mais leva cartões amarelos entre todas também da Série A, tá? Isso daqui a pouco, o Ingrid, vale de repente tu destacar se é um time violento ou se toma cartão amarelo porque o jogador daqui a pouco é muito afoito, enfim, a gente vai destacar isso aí. Fragilidades, apresenta problemas na transição defensiva e não costuma se dar bem pressionando após a perda da bola. Tá? Opta muitas vezes pela ligação direta para Kleber, Charles, né, na saída de bola. Ganhar a segunda bola é chave. Tá? E tem os pontos fortes. Utiliza os laterais bem abertos, dando amplitude e permitindo que os meias infiltrem na área adversária. O lado bom é que não estarão com os titulares hoje, né? Os 2 laterais. Exatamente. E usa muito bem a bola aérea. Já fez 14 gols no ano em finalização. Olha aí, Leandro Bess. Ó, o Leandro Bess está corretíssimo, ainda mais com um grandalhão ali. Eu acho que hoje tem que fazer pelo menos 2 gols para ganhar, porque acho que não escapa de tomar gol hoje. Mais por cima. E até a Ingrid não citou, mas eu gosto muito do jogador, o Matheus Gonçalves, acho muito bom jogador. E, se eu não me engano, já andou fazendo gol no Inter, 1 ou 2 gols no Inter já, em anos anteriores. Então, eu acho um cara muito perigoso também. Enfim, um ataque veloz, um ataque que tem várias nuances, né? Então, acho que hoje 2 golzinhos pelo menos para tentar ganhar o jogo, que não escapa de tomar 1 pelo menos. Eu não sei, Ingrid, se tu concorda aqui com a maioria das fragilidades, enfim, e pontos fortes. Não, a gente tem que debater, vamos debater em cima disso aqui, tá? Sem problema nenhum, assim, se tu achares que tem alguma coisa que tu diverges, tá? Pronto, como o Leandro falou, vamos falar do Matheus, né? O Matheus aqui, ele é conhecido como Raio, por causa da velocidade. Os torcedores chamam de Raio, né? Então, o Ceará entra hoje com 2 jogadores de velocidade, que é o Vina e o Matheus. Então, precisa o Inter ter uma defesa mais compacta. Não pode cometer os erros dos jogos passados, porque eles são muito velozes. Então, o contra-ataque do Ceará pode ser fatal. E tem esse segundo problema da bola aérea, né? A bola aérea do Ceará, com o Kleber, é uma coisa a se preocupar. Eu vi que nos últimos 2 jogos do Inter, né, o Kudê colocou o Johnny para marcar esse jogador mais forte, né? Acredito que hoje o Johnny seja a cola à sombra do Kleber, porque ele na bola aérea
também é uma coisa a se preocupar, nos dois jeitos, né? Tanto na bola aérea quanto na bola no pé. E só voltando aqui, ó, olha aqui, ó, tu tá corretíssimo, ó, usa muito bem a bola aérea, já são 14 gols, né, no ano em finalizações de cabeça. 14 gols, olha, não é nada assim que, como é que dá para dizer, foi uma loteria. Não, é muito gol, né? 14 gols de cabeça na temporada, tá louco? Pois é, e isso dos laterais também é uma coisa muito certa, principalmente pela lateral direita com Samuel Xavier, que já é um lateral do Ceará muito mais experiente, né? E a bola sempre vai pelo lado dele. Porém, ele está expulso no jogo de hoje. Os dois laterais, tanto o Bruno Pacheco quanto Samuel Xavier. Então, os dois laterais que vão entrar hoje são os laterais reservas. A gente não sabe muito bem como eles estão jogando, né? Porque entraram poucas vezes nessa temporada de 2020, acho que uma ou duas, porque o Samuel e o Bruno, até por essa excelente fase, né? São titulares absolutos na equipe do Ceará. Uhum. Devem estar não só tecnicamente, mas fisicamente um pouco debilitados, né? Porque não tem o ritmo da competição, né? Mas olha só, vamos para o último card aqui, então, para a gente repercutir, tá? Que é o de olho nele, né? Com 9 gols e 7 assistências, o Vinícius Vina é o artilheiro e o garçom da equipe no ano, tá? É o responsável também pela bola parada e por criar as principais oportunidades de gol do Ceará. Costuma chegar com bastante perigo, não deixando o Kleber ficar isolado no ataque. Olho nele, Vinícius. E é um bom jogador, viu, Ernest? É um cara que já vinha se destacando no Bahia, né? Para quem não lembra, é o jogador que fez aquela confusão lá naquele Bavi da Paz, né? Que teve 68 expulsos, né? Mais ou menos como o Grenal da Libertadores aqui, foi mais ou menos o que aconteceu. É um jogador que faz muitos gols, né? É um meio atacante, né? Tá sempre na área, tem a bola parada e tá se destacando aí nesse time do Ceará com alguns chutes de longe também, então é bom para ficar de olho nele mesmo. Mas acho que não foge muito do que a Ingrid trouxe, né? Desses 3 nomes para a gente ficar de olho. O Ceará vem muito desfalcado, mas também os principais não ficaram tão de fora, né? Que é o Vina, o Sobral, né? Com um jogador muito rápido e habilidoso, e o Kleber, que tem essa bola aérea aí que o Leandro B destacou. Então, mesmo desfalcado, né? O Inter tem que ficar de olho na defesa. Claro, né? O Inter tá inteiro para esse jogo de hoje, né? Tem o Pego jogando, o Galhardo vai jogar. Então, não desperdiçar lá na frente, né? Porque senão pode complicar ali atrás. O que eu acho desse jogo de hoje, Colar, é que tanto o Ceará quanto o Inter, eles têm uma fragilidade defensiva. Os dois times têm essa mesma característica. Então, hoje, a diferença vai nesse detalhe. Quem se defende melhor? Porque os dois têm a mesma característica, que são uma defesa mais fragilizada e um ataque muito rápido e, muitas vezes, certeiro. E é verdade mesmo, o Cuesta, principalmente, né, não está passando por uma boa fase. O Zé Gabriel ainda está um pouco melhor. A gente vendeu o Bruno Fux, mas a gente descobriu um zagueiro, a gente não, no caso, né, o Kudê, ainda talvez até melhor, né, e que possa render até mais dinheiro para os cofres do clube num futuro, né. Mas eu acabei colocando aqui embaixo, como a gente estava falando da questão, né, de vai joga o Pégolo com o Galhardo e tal, estou botando aqui embaixo, então, o provável é muito, muito próximo, se não for isso aqui, é muito próximo do que vai a campo hoje, tá? Com Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e o Moisés, Johnny no meio, Edenilson, Nonato no lugar do Patrick para dar uma descansada, Bosquilha, Peglow e Thiago Galhardo. Gurizada, eu acho que, olha, para variar, né, as mulheres dando show aqui no Voz do Gigante aí, Ingrid, te agradecer muito aí, não sei se tu quer destacar mais alguma coisa que a gente acabou de repente se passando, mas muito obrigado mesmo pela tua participação, muito obrigado por elucidar um pouco do Ceará, o adversário do Inter, dessa noite no Brasileirão. Não sei se tu quer destacar mais alguma coisa. Não, tudo eu acho que a gente conseguiu debater aqui e ver mais ou menos o panorama desse jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem nervoso para os dois lados. O pessoal aqui está nervoso, eu sei que o pessoal aí também está. Então, hoje, muitas emoções mais tarde, né, às 7h15, aí no Beira-Rio. O Ceará encerrou os treinamentos ontem, né? Ontem foi o último treinamento do Ceará e hoje só se prepara para entrar no jogo com a escalação que vocês colocaram. Aquela é a escalação que está sendo ventilada aqui, né? Que é o Fernando Praz no gol,
eu até anotei aqui para passar para vocês, que seria o Eduardo, né, lateral direito reserva, Thiago Pagnussá, Gabriel, o Alisson, os 2 volantes, que são o William Oliveira e o Charles, e os 4 jogadores de ataque, que são Sobral, Vina, Matheus e o Clebão, como chamam aqui. Mas é isso. Fora isso, acho que tudo foi dito. Agradeço demais o convite. Assim, queria dizer que eu sou realmente fã de vocês. Acompanho todos pelas redes sociais, porque sei que vocês têm credibilidade, que vocês são confiáveis, que vocês são jornalistas que fazem mesmo jornalismo. O Alexandre, que já me conhece da antiga, já tive prazer de escrever para ele lá na época de Jornal 0 Hora. Agradeço muito sempre o convite e sempre a confiança no meu trabalho. Não, tranquilaço. Lucas Colar, eu vou cornetear você, Alexandre, porque você disse que a rodada foi boa. A rodada boa é que o Inter ganha. Se muito ganhar, a rodada foi horrorosa, foi péssima, né? Porque o Flamengo encostou, então a rodada boa é que o Inter ganha. Não, só tá corretíssimo. A rodada a gente vai dizer. Eu disse ontem no Twitter, né? A rodada foi bondosa com o Internacional por enquanto. Eu acho que tu foste bem aqui, ó, e eu vou trazer aqui agora. Eu até postei no meu Twitter, ó. O Inter é o primeiro com 17 pontos, tá? Seguido do Flamengo, tá? O Flamengo, aquela gordurinha lá de trás, aquela gordurinha lá no fundo, lá, a gente... Já foi. Boa, já foi, né? Pelo menos com o Flamengo. Ainda que a gente tenha um jogo a menos, né? Mas aí tem o São Paulo também com 17, tá? Os 2, Flamengo e São Paulo, com um jogo a mais que o Inter. Atlético Mineiro em quarto com 15 pontos, também um jogo a menos do que o Flamengo e o São Paulo. Aí vem Vasco da Gama, Santos, Palmeiras, Fortaleza, Fluminense e... É bom dizer, o Vasco joga hoje ainda, né? Contra o Atlético Goianiense, pode chegar aos mesmos 17, né? Então poderia igualar. E tem um jogo a menos, se não estou enganado, contra o Palmeiras. E é bom dizer que o Bragantino também está lá na zona de rebaixamento, junto com o Goiás, Atlético Goianiense, o outro eu não lembro quem é. Eu não lembro quem é o outro time da zona de rebaixamento. Deixa quieto, porque o pessoal de 14... Mas foi mais sorte que juízo nessa rodada até agora, né? O Bez foi o que o Colar disse, a rodada foi bondosa. Nós vamos falar... Não, esse é o perigo, o Colar tem razão, o problema é esse. Esse é justamente o problema. É aquilo, né? A rodada foi bondosa. Boa ela é quando o Inter ganha. Então ela foi... Exatamente, a gente vai repercutir se a rodada foi boa ou só bondosa hoje no Mais 45, né? A partir das 21 horas e 50 minutos, beleza? Cara, a vida dando uma chance pro Inter nessa noite. É verdade. Aí a gente fica nervoso mesmo, quando a vida dá uma chance pro Inter, é que a gente só fica nervoso. Exatamente, é isso mesmo. É bem isso mesmo. Cara, tu tá acostumado, né? Não tem muito o que dizer mais, mas vamos lá, olha só. A programação da noite é a seguinte, o jogo é 19h15, feito? Beleza. Lá pelas 18h45, mais ou menos, esse cara aqui, ó, eu sempre erro o espelho, cara. Esse cara aqui vai abrir lá no canal dele, no Colar, no Lucas Colar, no canal do Lucas Colar, uma análise, né? Pra gente, podia ter escalado. É a live da corneta, Exatamente, aquele básico, né? Não, mas eu teria entrado com fulano, eu teria entrado com o Beltrano, tranquilo. Daí tu vai passar raiva com a gente vai assistir o jogo e tal. Acabou o jogo, tem o Papo Reto sem edição, que é diretaço também lá no canal do Colar. Aí o Colarzinho fica, dá aquela respirada com a galera, né? Pra gente chegar no Mais 45, mais ou menos uma meia hora depois, tá? Então, cara, a noite vai ser Inter, Voz do Gigante e Lucas Colar, beleza? Mais uma vez agradecendo, então, aí a presença da Ingrid Matsunobu. Adoro falar os sobrenomes difíceis, porque eu sei que o meu também é difícil para falar. Tá? Leandro Bess, Lucas Colar também, a gente se fala de noite. Fiquem com Deus todo mundo aí. Valeu, galera. Não te esquece, deixa teu joinha, compartilha o canal, compartilha o vídeo, enfim, faz o canal crescer que tá chegando 30 mil inscritos, beleza? Forte abraço aí, valeu, a gente se fala. Tchau, 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 tchau.